Oi, eu sou o Bujark e muito obrigado por ter dado play. Esse vídeo que você vai assistir é um vídeo editado de uma live que eu fiz. Neste vídeo eu te mostro de forma bem direta e bem prática como você deveria escolher uma igreja para frequentar. Olha só, eu falo de questões bem práticas mesmo. Se você é divorciado, separada ou é uma pessoa que concorda com o ministério feminino, deveria assistir esse vídeo até o final. Ou, se você não concorda com divórcio ou pastores divorciados, gente separada, também deveria assistir até o final. Não esquece de curtir e de assinar o canal. Mais uma vez, obrigado por ter dado play. Que tipo de igreja é ideal? Primeiro você tem que perguntar que tipo de crente você é. Por quê? Porque é simples. Porque se você é pentecostal, você é do reteté, não adianta procurar uma igreja presbiteriana, conservadora, ou uma igreja batista tradicional. Por mais amigos que você tem ali, você não vai ficar bem. É questão de dias, questão de meses. Logo, logo você vai começar culto frio, culto sem o Espírito Santo, e vai esquecer que a pegada da igreja é essa antes de você chegar, e o pessoal está muito bem, muito obrigado, sem a sua opinião. De repente, você está indo para a comunidade dos irmãos para ser peso. Não vai rolar. Não vai rolar, não vai rolar não é porque você é ruim, não vai rolar porque o local não é para você e você não é para o local, entende? Também vai depender muito do tipo de família que você tem. Se você tem uma família, se você é casado, casada, se você tem filhos e filhas, e dependendo da idade dos seus filhos, você vai para uma comunidade onde só tem adultos e não tem ambiente para criança, que as crianças não têm uma atividade específica para elas, e não tem escola bíblica, não tem a tia das crianças, suas crianças estão ficando impacientes. Você tem que também dar uma olhada nisso, quer dizer, são elementos que você tem que perguntar. Tem ambiente para todo mundo da família? Outra coisa importante é que dê preferência para ser próximo da sua casa. Mas, sei lá, de repente tem aquela igreja, aquele pastor youtuber, tal, mas fica a 29 anos-luz da sua casa. Pô, aí não dá. Você chega cansado do trabalho, tira o sapato, lê, não, tem igreja. Questões práticas antes, para você observar, antes de começar a procurar um lugar para frequentar. A questão, para onde vocês vão, no caso você ou sua família, faça um checklist. Quer dizer, o que eu preciso encontrar na congregação onde eu vou participar? Não, parece uma coisa muito mecânica, parece uma coisa muito nada espiritual. Vamos espiritualizar as coisas. Porque, de repente, você vai pensar o seguinte: não, onde Deus me enviar, eu vou. Irmão, peraí. Essa questão só de, vou orar e o Senhor vai me enviar para um. Não, peraí. Claro que você tem que orar e conversar com Deus. Não estou excluindo Deus desse processo. Você tem que orar e ouvir de Deus a orientação que você tem que fazer. Porém, contudo, todavia, entretanto, destaque dois pontos, tem questões práticas que você precisa. Você não precisa apresentar todas as 1975 igrejas que tem na sua quadra para saber qual é que você vai orar pedindo ao Senhor orientação. Você pode ir eliminando algumas. Eu te dei dicas de como você pode eliminar um monte delas. Fazer um checklist de qual perfil bíblico que essa igreja deve ter. Bom, a questão é o seguinte: igrejas que não têm a Bíblia como fonte de ensino, você não precisa nem colocar na lista, mas procure uma igreja que seja bíblica, onde você vai poder servir. E eu vou dizer para você, tá perigoso escolher os lugares onde você está indo, porque tem muita igreja que te oferece estacionamento, dependendo da cidade, como São Paulo, por exemplo, isso é um luxo, te oferece climatização, né, ar-condicionado mesmo, te oferece um lounge, então um sofazinho amarelo com a parede preta, um chá Nespresso, tal, te oferece recursos de ambiente maravilhosos, telão em 4K, mas é só um ambiente, quer dizer, é um ambiente muito gostoso para você só curtir e experimentar, mas não é um ambiente para servir. Pode ter tudo isso, não é problema. O importante é que, tendo tudo isso, ela seja bíblica. Crer
naquilo que as Escrituras dizem, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é o homem, o que é a salvação. Faça visita em loco. Vai lá, vai lá. Não fica só no YouTube, não. Vai lá, faz a visita logo. Observe como são as coisas, questione para os irmãos como são as pessoas que estão lá, pesquise sobre a igreja. Vai no Facebook, pesquisa lá o que a igreja, a igreja tem uma página. Pesquisa no YouTube, vê se lá se tem uma página da igreja no YouTube. E você vai visitar com a sua família, ou é você, vai visitar, olha, examina. Bom, com a escolha feita, você já está eliminando um monte. Você escolheu lá, vamos escolher lá 3, 2 ou uma. Com a escolha feita, marque uma entrevista com o pastor. Vai lá, pastor, eu queria conversar com o senhor, eu e minha família estamos decidindo vir para cá, a gente quer frequentar aqui a comunidade, a gente decidiu que vai participar aqui, gostamos da igreja, vai lá e conversa com ele, faz as perguntas, todas as perguntas. Pastor, como é que lida com isso? Como é que lida com aquilo? Como é que lida com aquilo outro? Por exemplo, você tem que perguntar, por exemplo, você é divorciado, você é divorciado. Aí você está indo para uma igreja, está tudo legal, passou todos os quesitos, pagou a entrevista de emprego, todos, aí você pergunta, pastor, é o seguinte, como é que a igreja lida com divorciados? Bom, divorciado aqui não tem vez. Senta no banco e de vez em quando ora, mas só orações congregacionais, não pode orar nem em público e não pode pegar no microfone. E de repente você é líder, você tem um dom de liderança, você tem uns dons que o Espírito Santo te deu, mas não vai poder atuar naquela congregação. Então pergunte, olha, a hora de perguntar é antes de entrar. Pergunta tudo. Faz uma lista de perguntas. Pastor, como é que vocês lidam com disciplina? Como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês lidam com aquilo? Vai perguntando, pergunta. Você que sabe os seus calos, onde dói, o que é bom, o que é ruim para você. Bom, uma outra pergunta que você tem que fazer antes de tomar isso tudo, antes de tomar a decisão, antes de fazer a escolha. Você vai investigar qual é a linha doutrinária da igreja. Há questões que são extremamente negociáveis. Como, por exemplo, conviver com irmãos arminianos, sendo você calvinista, ou conviver com irmãos calvinistas, sendo você arminiano ou arminiana. Isso possivelmente tranquilo de se resolver. Você não vai matar um leão e nem vai criar um concílio de Dort para resolver as questões. Dá para conviver com os irmãos de boa. Dá para conviver com essas questões. Questões doutrinárias em relação à questão do fim do mundo. Também. A escatologia. Também. Não tem problema. Se vai ser antes, durante ou depois, dá para resolver. Isso dá para resolver. Agora, algumas coisas são mais importantes do que essas que eu quero listar para você. A primeira delas é a seguinte. Você tem uma mulher que é líder dentro da sua casa. Você tem filhas que são líderes, são lideranças, são mulheres que estão ali, que pegam no chifre do boi, faz a coisa acontecer. Mulher que, sabe, locomotiva, aquelas que saem puxando, fazendo as coisas acontecerem e tal. Então, pergunta como é que a igreja lida com a liderança feminina. Qual é a doutrina que a igreja lida bem com a doutrina? Qual é a doutrina sobre a teologia que ampara o ensino ou o ministério com mulheres ou ministérios onde a mulher pode ensinar, a mulher não pode ensinar na igreja? Pergunta, a mulher pode liderar? Pergunta antes de entrar, para depois você não ter aquela decepçãozinha básica. Poxa, que é um lugar tão legal, pastor tão gente boa, ele é tão amigável, pena que, poxa, ele pensa isso, que a mulher não pode liderar. Então, antes de você tomar a decisão pelo local, pergunte isso aí. Uma outra coisa, a igreja tem transparência nos seus negócios? É muito importante saber se a igreja é transparente nos seus negócios. Quando eu digo transparente nos seus negócios, existe uma prestação de contas. A igreja presta contas dos recursos que entram e os recursos que saem, ou é um tipo de empresa do pastor, a igreja é do pastor, e aí o pastor é quem coordena tudo, manda em tudo, pega o dinheiro em tudo, não dá satisfação de nada. Então, pergunta aí, cuidado. Você tem que perguntar, pastor, essa igreja
Tudo você tem que prestar atenção. Essa igreja presta contas? Bom, eu já falei e vou repetir aqui de novo. É importante você perguntar como é que a igreja lida com pessoas divorciadas, porque de repente é o seu caso. É o seu caso, você é uma pessoa divorciada ou um divorciado e que exerce liderança, até talvez seja até na outra comunidade que você estava frequentando, você exerceu algum cargo de liderança ou uma função de liderança na igreja e estava tudo tranquilo, você era divorciado ou divorciada, ou você se divorciou e no processo você agora está escolhendo outro lugar para ficar, porque não dá mais para ficar na comunidade que você estava, por conta do cônjuge, aquela coisa toda. Então você pergunta para o pastor, pergunta para a liderança ou para o grupo de liderança como que eles lidam com divorciados e separados. E se você tem algum comentário, alguma dica, deixa aí nos comentários e a gente lê e responde em nome de Jesus. Um grande abraço.